Olá, Nação Fantástica, muito boa noite a todos vocês. Eu sou o Wanderlei Corrêa, sou jornalista e estou aqui para falar de Santos Futebol Clube. Santos que empatou com o Internacional nesse domingo, jogo lá no Beira-Rio pelo placar de 0-0. Teve gol anulado, gol do Thailson anulado logo um minuto de jogo. O Internacional também teve gol anulado. Teve um frango do Everson. O time não se encontrou hoje, o time não conseguiu superar a forte marcação do Internacional, que vive problemas seríssimos, né? Trocando de técnico agora, com técnico interino, enfim. Acusou o golpe, né? Depois da derrota aí na Copa do Brasil. O Internacional foi eliminado da Libertadores, depois perdeu a Copa do Brasil com o Atlético Paranaense. Não vive um bom momento. Mas eu ainda alertei durante a semana, eu falei, esse jogo contra o Internacional seria interessante se o Odair Helma tivesse ainda, porque o time tava quando troca de técnico, parece que é automático, muda a vontade dos jogadores. Até o Neilton entrou nesse jogo, né? Foi cria do Santos ali, só faltava de querer fazer gol ainda contra o Santos, para a lei do ex para prevalecer. Mas enfim, não aconteceu. O jogo foi 0-0. Do outro lado, o Flamengo venceu, aumenta a distância, o Santos volta para a terceira colocação, fica 2 pontos atrás do Palmeiras. E Flamengo agora com 48 pontos, 58 pontos, o Palmeiras com 50 e o Santos com 48. Então, próxima partida do Santos agora é contra o Ceará. Mas hoje foi notória, nesse domingo foi notória a falta que fez o Carlos Sanches, daquela meiuca ali, né, no meio campo. Fez muita falta o Carlos Sanches. No próximo jogo já deve retornar o Soteldo, deve retornar os demais jogadores do Santos que estão fora, o Derlis está à disposição. Porque, nossa, de onde você não espera nada é que não vem nada mesmo. Quando entra o Uribe, eu falo, pronto, agora, hoje esse cara vai... Mas não consegue dar um passe de 2 metros de distância. É difícil. Olha, o esquema do Sampaoli ali não funciona pra ele, não dá. E, complicado. Mas enfim, na pior das hipóteses, o Santos no segundo tempo voltou irreconhecível, voltou a ser aquele Santos contra Fortaleza, o Santos contra o Atlético Paranaense, o Santos contra o São Paulo, que acabou perdendo. Para nossa sorte, né, os gols que o Inter fez estavam irregulares. Teve um frango do Sr. Everson, como é que toma um frango daquele? Ah, estava impedido, mas foi frango. Estava impedido, mas foi frango, por um detalhe. E depois, o Paredes, que saiu no lance, eu ainda cantei a bola. Falei, acho que está impedido esse lance. Porque ele saiu por trás, enfim, e estava mesmo, depois com a revisão do árbitro de vídeo. O Inter ainda reclamou de um pênalti, que na minha opinião não aconteceu. Mas o Santos ficou muito limitado hoje, ficou muito previsível, um time muito previsível. Começou a dar uma pressão, depois começou a tomar pressão. O Jorge diz que veio, aí chegou um momento que o Sampaoli falou, bom, deixa eu fechar logo esse time, senão eu vou perder o jogo. Colocou o Alisson, né, e tirou ali o Thailson, que não estava muito bem na partida, estava cansado também de tanto correr, tirou o Marinho, tirou os 2 atacantes e foi povoando aquele meio campo ali para ver se o Santos ganhava um pouquinho. Teve um pouquinho mais de sossego no final. Mas teoricamente seria um resultado bom, dependendo das pretensões do Santos. Para Libertadores, tudo bem, porque eu acho que agora o Internacional vai dar uma guinada e vai dar uma levantada aí. O Inter é o 6º colocado, né? Não é qualquer coisa. Ele vai tirar ponto dos outros times aí, do Palmeiras e também do Flamengo, pode ter certeza. Ele vai jogar em casa e eu acho que vai, sim. Então, de tudo, não foi um mau resultado. Eles empataram com a gente na Vila Belmiro no primeiro turno. E agora mais um empate entre Santos e Internacional 0-0. Agora, pensando em título, não sei, vamos digerir como que vai ser a digestão desse empate. Porque o Flamengo ganhou de 2-0 do Atlético Paranaense. O primeiro gol do Flamengo foi uma sacanagem. Foi aquele negócio de vídeo cacetada que você coloca assim, os piores momentos. O goleiro soltou a bola no pé do jogador do Flamengo. Vai tomar banho, um sará, meu amigo. Aí o Atlético ainda tomou o segundo gol no final. A grande verdade é que é a seguinte, os times respeitam demais o Flamengo, né? E foi isso que aconteceu. O Atlético Paranaense, jogando em casa, o estádio lotado, respeitou demais. E tanto que ficaram querendo sair jogando ali atrás ali e entregaram o ouro. 1-0, quase os 90 minutos, 1-0, no finalzinho, a equipe do Flamengo ainda conseguiu fazer mais um gol. Mas, enfim.
Não foi o resultado que eu gostaria. Eu acho que o Santos poderia ter caprichado um pouquinho mais e poderia ter trazido uma vitória. Mas, de novo, enfrentou o Internacional. Enfrentou uma equipe que tá ali entre os 5, 6, né? E o Santos foi desfalcado. Perdeu o Carlos Sanches, principalmente. O Carlos Sanches é um dos principais jogadores do meio campo. Até o Pituca perde um pouco do seu brilho quando o Carlos Sanches não joga. Eles se completam ali. Porque o Pituca sabe sair jogando, mas ele precisa ter um cara para tabelar com ele. O Evandro é mais defensivo. Eu não gosto de quando fica o Pituca de armação. Não dá. Não muda muito, né? Ele entrou com o Luan Pérez com 3 zagueiros, com o Luan Pérez, o Gustavo Henrique o Lucas Veríssimo. Soltou o Vitor Ferraz, que pelo amor de Deus, hein, Vitor Ferraz? Nossa, tem dia que você tá também. Olha, hoje foi. Esse domingo é um jogo para esquecer, hein? Pelo amor de Deus, né? Uma avenida ali. Mas aí não ataca também, pô. Você tava no meio, porque o Lucas Veríssimo tava fazendo a tua lateral e a zaga. Aliás, sobrecarregado. E o Vitor Ferraz não rendeu, fez um cruzamentinho, meia boca, no início do segundo tempo. A entrada do Jean Mota se movimentou, mas também não criou muita coisa. O Uribe, bom, não dá nem pra falar, né? Me desculpe, mas não dá pra falar da participação do Uribe nesse jogo. Como todas, né? Ele, o Cueva, disseram que vieram até o momento. Então a gente perdeu muito. E aí o Santos perde muito no Campeonato Brasileiro, que é um campeonato de regularidade. Quando você perde uma peça, você não tem peça de reposição. Isso é fundamental para quem quer ser campeão. O cara tem que ser pelo menos igualar o nível. Se for muito abaixo, igual é o caso do Santos, que o Santos perde as reservas aí, os titulares, e não tem gente à altura. Aí, meu amigo, aí fica difícil. Mas, gente, é o seguinte, vamos lá. O Campeonato Brasileiro é difícil mesmo. A vantagem agora é do Flamengo pro Santos é de 10 pontos. O Palmeiras tem 2 pontos. Agora vamos remar. O próximo jogo do Santos é contra o Ceará, né? E primeiro vamos pensar no Santos. O Santos tem que voltar a vencer. Vinha de 3 vitórias, empatou, agora precisa voltar. Tem que vencer o Ceará em casa. O Ceará, que se não me engano, venceu também nesse final de semana. Venceu o Avaí por 1-0. E é isso. Esmorecer nunca, vamos lá, vamos pra cima, vamos acreditar, tem que ir pra cima e tentar ver se a gente consegue aí pontuar. Tem que voltar a pontuar, ainda bem que pontuou, pior se tivesse perdido, né? Então é isso, gente, eu volto nessa segunda-feira e depois do jogo teve a live também, muito interessante, muitas pessoas participando e a gente falando muito sobre Santos Futebol Clube. Um forte abraço pra vocês e eu volto aí pra gente falar mais de Santos Futebol Clube nessa segunda-feira. Tchau, tchau!